Olá, acionistas e investidores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre os resultados do segundo trimestre de 2020 do Banco Bradesco com Leandro Miranda, diretor executivo e diretor de Relações com Investidores. Olá, nesta manhã publicamos os nossos resultados do segundo trimestre de 2020 e neste podcast vamos fazer um resumo dos pontos que consideramos mais importantes, bem como outras explicações das principais linhas do trimestre. Aliás, esse é o primeiro podcast deste tipo que fazemos e que tem o objetivo de ampliar o alcance de nossas informações, de forma mais rápida e direta. Por isso, qualquer comentário ou sugestão, por favor, nos enviem para que possamos evoluir nossa prestação de contas a vocês. Esperamos que gostem. Nesse segundo trimestre, tivemos um lucro de 3,9 bilhões de reais, um crescimento de 3,2% frente ao trimestre anterior e uma queda de 40,1% frente ao primeiro trimestre de 2019, devido principalmente às despesas com provisões, que atingiram 8,9 bilhões de reais. Apesar disso, nosso ROI voltou a apresentar crescimento, atingindo 11,9%. Vocês sabem o quanto o segundo trimestre foi desafiador, mas a sensação que temos hoje é que o pior já passou. O pior mês parece ter sido abril. Nesse sentido, nossos economistas melhoraram nesta semana a expectativa de PIB, agora para uma queda em 2020 de 4,5%. Uma melhora significativa considerando a projeção anterior de uma queda de PIB de 5,9%. Para 2021, mantivemos nossa expectativa de um bom crescimento de 3,5%. Focamos ainda mais na redução e controle de riscos com mudança no mix de clientes e de produtos. O trimestre mostrou um crescimento na carteira de crédito expandida de 0,9% sobre o trimestre passado e 14,9% na comparação com o segundo trimestre de 2019, com destaque para o segmento de corporate, que cresceu 4,5% sobre o trimestre passado. A carteira de pequenas e médias empresas caiu 3,6% e a carteira de pessoas físicas caiu 1,3% no trimestre. Neste caso, muito em função das linhas de cartão de crédito, veículos e crédito pessoal. O destaque positivo ficou com a linha de crédito imobiliário, que cresceu 6,2% no trimestre, com a manutenção de uma demanda firme e crescente. As captações tiveram um forte crescimento de 15% sobre o trimestre anterior e de 39% na comparação anual. Apresentamos também um desempenho sólido da margem financeira, com crescimento de 15,1% ao ano, com forte recuperação da margem com o mercado em função da melhora dos mercados em que atuamos e a manutenção de um sólido crescimento da margem com clientes de 8% ao ano, em função da expansão do volume, mais que compensando o efeito negativo do mix, com mais crédito de grandes empresas e o efeito negativo dos spreads, causado principalmente pelo tabelamento do cheque especial em 8% ao mês a partir de janeiro. O índice de inadimplência de 90 dias fechou o trimestre em 3%, uma queda de 70 basis points no trimestre. O índice de inadimplência fechou abaixo do primeiro trimestre em todas as linhas. O índice de 15 a 90 apresentou também um desempenho similar, caindo em todas as linhas. Esse desempenho deve-se principalmente ao movimento de apoio aos clientes, com prorrogações e renegociações de crédito. Além disso, um volume significativo de baixas e cessão de crédito já 100% provisionados. As prorrogações totalizaram 61 bilhões de reais. Os indicadores desta carteira nos dão o conforto de que a maior parte dos clientes que prorrogaram vão pagar suas dívidas. O perfil dos clientes que prorrogaram é muito similar ao perfil dos restos dos clientes que não prorrogaram. Um exemplo disso é que 93% dos clientes que prorrogaram não apresentam histórico de atraso nos últimos 12 meses. Na carteira renegociada, as provisões cobrem 68% da carteira total, muito acima das nossas perdas históricas. No segundo trimestre, elevamos nossas provisões de crédito, com a despesa de PDD expandida de 8,9 bilhões de reais, representando em termos anualizados 5,4% da nossa carteira. Nosso estoque de PDD total atingiu o nível de 9% da nossa carteira de crédito.
O NPL Creation caiu significativamente no trimestre, atingindo 2,2 bilhões de reais, bem abaixo do provisionamento no trimestre. A queda do NPL Creation ocorreu em todas as linhas da nossa carteira. Considerando a queda do NPL e o reforço no provisionamento, nosso índice de cobertura de NPL por provisões atingiu 299%, comparado com 228% no primeiro trimestre. Trouxemos neste trimestre 2 novos indicadores que reforçam a visão de que a nossa carteira está muito bem provisionada. Nosso índice de cobertura, excluindo os créditos 100% provisionados, que atingiu 602% no segundo trimestre, e o índice de cobertura, incluindo toda a carteira renegociada ao NPL, que mostra um índice de 124%. A linha de receita de prestação de serviços mostra-se como uma das mais afetadas por essa crise, principalmente devido à queda na linha de cartões, cujos volumes foram fortemente afetados. Além disso, a administração de fundos sofre com a saída de recursos de fundos de renda fixa tradicionais, principalmente para nossos depósitos, e a linha de operações de crédito, com a redução nas originações de crédito ao consumo. Por outro lado, apresentamos um ótimo desempenho na linha de custos, com queda na linha de despesas operacionais no trimestre de 5,5% ao ano e queda de 3% na comparação semestral. No trimestre, tivemos 747 milhões de reais em despesas com provisões para cenário adverso na seguradora, fora da linha operacional, que são consolidadas no banco na linha de outras despesas operacionais. Removendo esse efeito, a queda nas despesas operacionais no trimestre seria de 11,6% e no semestre 7,6%. Vamos implementar um programa de redução estrutural de custos no segundo semestre de 2020, que envolve a aceleração da otimização da rede, uso intensivo do home office, entre outras medidas. Este programa deve contribuir para uma redução nominal pelo menos em 2020 e 2021. E além disso, vamos continuar buscando oportunidades de redução com base nas mudanças de comportamento dos clientes, que devem continuar trazendo benefícios no futuro. Em relação a Bradesco Seguros, o resultado das operações mostra um forte crescimento de 29% na comparação com o primeiro trimestre, devido principalmente à queda da sinistralidade. O resultado financeiro melhorou, mas ainda permanece abaixo da média anterior devido ao baixo nível do IPCA e ainda a um IGPM elevado. Na comparação do trimestre com o primeiro trimestre de 2019, houve um crescimento de 5,1% nessa linha. Tivemos uma forte melhora em nosso capital, com o índice de capital principal subindo 120 basis points e o de capital Tier 1 subindo 110 basis points. Vale destacar que neste trimestre reduzimos nossa posição em ativos no exterior para 1/3 da posição anterior, o que deve no futuro evitar a volatilidade do nosso capital em caso de grandes variações do dólar. Bom, chegamos ao fim deste nosso primeiro podcast, no qual tivemos a oportunidade de explicar melhor os nossos resultados. Lembrando que vocês também podem se cadastrar no mailing RI para receber todos os nossos comunicados, informações relevantes e relatórios sobre o Banco Bradesco. Esperamos por vocês nos próximos encontros. Até lá!